Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós vamos começar a falar sobre a Mesopotâmia, né? Sobre as primeiras civilizações. Nessa videoaula nós estaremos falando sobre os sumérios e sobre os acadianos, ok? Mas antes da gente começar a falar sobre essas duas civilizações, eu queria apenas relembrar com vocês alguns pontos que a gente já tinha visto nas últimas aulas, que seriam o que caracteriza uma civilização, né? Como vimos, identifica-se como uma civilização quando há um estado organizado, né? Quando apenas um líder organizando, tomando de conta, né, daquela civilização. Também quando há uma atividade econômica relativamente diversificada, isso também vai ser algo bastante característico, né? Se vivem da agricultura, da pecuária, da pesca, né? Também quando se há uma divisão de trabalho, lembrando que cada membro da sociedade ela fica responsável por fazer algo dentro daquela civilização. Alguns trabalham na agricultura, outros trabalham no artesanato, outros trabalham na caça, outros na segurança e assim por diante. Também falamos, né, que outra característica seriam a questão cultural, né? Cada civilização vai ter a sua cultura específica. Então, se cultuam os mesmos deuses, se tem a mesma religião, né? Se tem as mesmas práticas culturais e assim por diante. E por último, também pegamos aqui, né, a presença da escrita e uma visão de mundo próprio. A escrita, porque eu fiz questão de colocar aqui como característica de uma civilização. Que nem eu falei para vocês, a partir desse momento nós estamos deixando a pré-história e adentrando a história. Lembrando que a história, ela surge com a escrita, né? Que nem a gente já conversou em aulas anteriores, não quer dizer que uma sociedade que não tem escrita, que ela seja menos desenvolvida. Claro que não. Mas a gente pega como uma característica de civilização, porque a gente começa a observar que essa civilização, ela já fica de uma forma assim, tão grande que fica até meio difícil você conseguir administrar sem ter qualquer tipo de registro escrito. Então, por esse motivo, essas civilizações, eles começam a fazer esse sistema aí de escrita como uma forma literalmente de ajudar a organizar o Estado. Todas essas características aqui, elas acabam formando uma civilização, ok? A partir desse momento, nós vamos estar estudando especificamente a região aqui da Mesopotâmia. Só que a Mesopotâmia, ela fica numa região em que um historiador, arqueólogo estadunidense, ele descreveu, vamos dizer assim, essa imagem aqui que vocês estão vendo no mapa e que tem no livro de vocês também, é chamado de crescente fértil. Por que crescente fértil? Esse arqueólogo, ele começou a observar o quê? Que tinha a forma de uma meia lua crescente, né? De uma lua crescente. Então, por esse o motivo do nome crescente. E por que o fértil? Vocês estão vendo aqui que temos, né, 3 rios. Temos o Nilo, aqui no Egito. Temos aqui o rio Eufrates, dá para vocês observarem aí, e temos também o rio Tigres, né? Esses 3 rios, eles deixavam esse território fértil por um único motivo. Durante o período das cheias, eles acabavam trazendo um fertilizante natural que era chamado de humus. E esse fertilizante, ele ficava às margens desses territórios e tudo que se plantava acabava se dando. Então, é uma região que praticamente, né, as pessoas elas não passavam fome, não passavam necessidade. Então, por esse motivo, ele acabou denominando essa região como crescente fértil. Claro que eu já tinha comentado com vocês em outras aulas que as primeiras civilizações elas sempre vão surgir próximas dos rios, né? Por que o rio é tão importante? Além da agricultura, esse rio ele servia para você consumir essa água, para você fazer a sua higiene, utilizar também como meio de transporte, né? E entre outras características mais. Sendo que as primeiras civilizações que temos, né, além da região do Egito e da Mesopotâmia, também temos no Extremo Oriente, temos os hindus, né, que
acabaram criando uma sociedade próxima aos rios Indo e Ganges, e os próprios chineses que também acabaram criando uma civilização próxima aos rios Azul e Amarelo. Tudo bem até aí? Vamos lá então falar sobre as características gerais da Mesopotâmica. Quais são as características gerais aí? Primeiramente, eles ficam na região que a gente conhece hoje como Oriente Médio, na região do atual Iraque, né? A Mesopotâmia, quem foi que deu esse nome para essa região? Foram os gregos, né? E significa terra entre rios. Não sei se vocês observaram aqui no mapa que tem os rios Eufrates e Tigres e temos aqui essa terra ao redor dos rios. Então, isso daqui os gregos acabaram denominando de Mesopotâmia. A partir desse momento, a gente também consegue observar que por volta de 8.000 anos antes de Cristo, alguns grupos de pastores e agricultores acabaram chegando nessa região da Mesopotâmia. Além disso, né, nesse mesmo período vai acabar surgindo a roda. Por que a gente fala muito sobre a roda? A roda ela vai ser uma grande invenção desse período porque vai ajudar muito na questão do transporte, tá bom? Na região da Mesopotâmia, quais eram aqui os produtos mais cultivados, né, por essas civilizações? Temos aqui trigo, cevada, tâmaras, lentilhas, azeitonas e uvas. Além deles praticarem a agricultura, eles também já tinham, né, a criação de ovelhas. E além disso também, eles já começaram a fazer utensílios de metal, que vai ajudar principalmente na agricultura. Eu peguei uma imagem aqui para vocês poderem visualizar como que era, né, uma civilização, né, desse período, uma civilização que depende literalmente do rio. Não sei se dá para vocês observarem que o rio está aqui atrás, né? E eles começaram a fazer o quê? Canais de irrigação, diques, e começaram a utilizar esse rio para poder fazer o quê? Plantações. Isso daqui é uma árvore de tâmara. Não sei se dá para vocês observarem aqui. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a árvore de tâmara. E aqui vai ter um instrumento muito utilizado, né? Quando eles começam a dominar o metal, que vai ser o arado, que os bois vão puxando, né? Vai se abrindo a terra e aqui eu vou colocando o quê? As sementes. Aqui vocês já conseguem observar que temos as primeiras construções, né? Da civilização e cada um já é responsável por um trabalho. Uns carregam água, outros são responsáveis pela agricultura, né? Outros aqui estão colhendo os frutos, outros estão cuidando de crianças e assim por diante, tá bom? A partir desse momento, nós vamos estar falando sobre os sumérios. Porque os sumérios, eles vão ser uma civilização tão importante na região da Mesopotâmia. A gente diz que eles são os responsáveis por dar a base da civilização para todas as outras civilizações que vão vir depois deles, tá? Então, os sumérios, eles acabavam habitando a região sul da Mesopotâmia, tá bom? Que é mais ou menos aqui, região, tá vendo aqui os sumérios? Região sul da Mesopotâmia, tá? Eles fundaram as primeiras cidades, que também são chamadas de cidades-estados. Entre algumas dessas cidades temos aqui Lagash, Ur, Uruk, que tudo pertenciam aos sumérios. Cada cidade-estado dessa era uma totalmente independente da outra. Então, cada um tinha seu governo próprio, tinha sua economia, tá bom? A partir desse momento, a gente também já consegue observar que além deles serem os fundadores das primeiras cidades, e que nem eu já tinha contado sobre o processo né, do início das civilizações, eles vão acabar criando a escrita cuneiforme, que nem eu já tinha citado anteriormente, né, porque foi se feito a escrita, até pela questão de administração, precisava se administrar, né, aquelas cidades, e chega uma hora que sem um sistema de escrita fica um pouco difícil de conseguir fazer essa administração aí, tá? Eles utilizavam a escrita cuneiforme.
Por que cuneiforme? Vocês estão vendo, né, esse tipo de estilete aqui, feito de bambu, mais ou menos, de madeira. Ele tem uma forma triangular, né? E com essa pontinha, ele vinha fazendo esses caracteres na argila, né? E esse instrumento aqui é chamado de cunha. Então, ele vinha fazendo o quê? Cunhando. Vinha fazendo esses símbolos. A partir desse momento, por que vai receber o nome de escrita cuneiforme? Por conta desse instrumento aqui, tá? Ao final, quando eles finalizavam a escrita deles nas placas de argila, eles colocavam no forno, né, para poder endurecer essa argila e acabava se ficando esse sistema de escrita que nem a gente conhece hoje como a escrita cuneiforme. Essa imagem, né, ela é bastante popular, em qualquer site vocês conseguem observar, tá bom? Dá para ver aqui a escrita cuneiforme, ó, né, todo triangular. Lembrando que cada cada caractere desse tinha um significado diferente. A partir desse momento, né, logo no início das primeiras civilizações, que eu falei para vocês que tinham líder, né, grande parte desses líderes, ou eles eram sacerdotes ou ancião, ou eram ambos, né, até porque eles acreditavam que as pessoas mais velhas seriam as mais sábias. Só que conforme foi se passando, né, os anos, eles foram observando que não era só porque a pessoa era mais velha que ela seria mais sábia. Eles precisavam de pessoas muito mais articuladas. E essas pessoas, né, esses anciãos, acabaram sendo substituídos por reis, que eram pessoas com características, vamos dizer assim, mais jovens, tinham às vezes um intelecto voltado mais pela questão militar, né, tinha uma mente mais aberta. Então, por esse motivo, esses anciãos foram substituídos por esses reis. Ao longo do tempo, a gente começou a observar que esses reis, a primeira coisa que eles começaram a fazer nessas cidades-estados foram o quê? Começar a criar muros, a cercar as cidades, por único motivo, né? A região que a gente conhece da Mesopotâmia, que eu já citei para vocês, que é por conta do rio Tigres e Eufrates, vai ser uma região muito fértil. Então imagine quantas outras civilizações também não vão querer pegar essa região. Então imagine quantos ataques esses povos eles não estavam suscetíveis a receber. Então por esse motivo eles acabaram criando as cidades muradas, né? Então a gente tem um exemplo aqui, né, de uma cidade sumeriana, e aqui a gente consegue observar uma característica muito comum, né? Todas essas cidades, elas tinham 3 construções básicas. A primeira a gente consegue observar que seria o templo religioso, o zigurate, né? Ele lembra um pouco tipo de forma de pirâmide, né? Mas como se fosse em camadas, né? Isso daqui vocês também conseguem achar muito facilmente na internet. Só cuidado, às vezes, para vocês não confundirem os zigurates com templos religiosos dos maias, tá bom? Porque elas se parecem bastante. Outra característica também que se tinha, o mercado, tá bom? Que vai ter nessa cidade, e também o próprio Palácio Real, aonde, né, ficava o rei e seus familiares aí, seus aparentados. E o muro ao redor da cidade, né? Então era uma forma de se proteger aí também. Vamos lá, novamente para as características. Eles vão criar uma cultura própria, né, que foi assimilada por outras culturas por causa do comércio. Os sumérios, eles faziam o famoso comércio de escambo. O que é escambo? Troca. Então, eles trocavam muitos produtos com outras civilizações. Só que essas trocas não ficavam apenas em questão de produto, mas também acabava rolando uma troca cultural, né? O ser humano, ele sempre teve essa característica do que acha interessante acabar se, vamos dizer assim, absorvendo aquela cultura. Então, por esse motivo, a cultura sumeriana, ela vai acabar servindo de base para as outras, até porque eles, vamos dizer assim, eles eram os mais avançados do período. Então, por esse motivo, né, por terem criado uma cultura própria, eles vão acabar espalhando isso, principalmente através do comércio, tá? Até por conta dessa questão acultural.
Que nem eu já tinha citado para vocês, né? Essa região aqui dos Sumérios, por ser uma região muito fértil, eles vão acabar tendo muito conflitos com outras civilizações. E por esse motivo, os Sumérios, muitas dessas civilizações vai acabar ocorrendo o quê? Muitas com essas cidades-estados aí. Elas vão ser invadidas, muitos dos povos vão acabar fugindo, aqueles que não fugirem vão acabar sendo escravizados por outros povos, e a partir desse momento a gente vê que tem um declínio da civilização sumeriana, tá bom? Os sumérios, antes, que era uma região assim tão próspera, uma região assim que servia de exemplo para todos, acabou sendo facilmente dominada, né? Até por essa questão de, como eles viviam cidades-estados e não ser um único império, né, unificado, às vezes uma cidade-estado com a outra acabava brigando entre si mesmo, e isso acabava enfraquecendo eles. Então, quando veio povos de fora, ficou muito fácil, né, para poder invadir e pegar essa região aqui, né, dos Sumérios. Então, a partir desse momento, a civilização sumeriana, ela acaba entrando em declínio. A partir desse momento, nós vamos falar sobre o Império Acadiano. Por que o Império Acadiano? Que nem eu citei para vocês, bora pegar aqui novamente o mapa, né? Temos aqui os Sumérios. Um pouco mais ao norte, quem é que viviam? Os Acadianos, né? Os Acadianos, eles que foram os responsáveis de dominar essas cidades-estados que pertencia aos Sumérios, né? Então, por esse motivo, a gente consegue observar que quando finaliza o Império, ou melhor, né? Quando finaliza os Sumérios, né? A gente já começa a estudar o Império Acadiano, que são eles que dominam essa região. Então, o Império Acadiano, ela vai durar do século 24 a.C. até o século 22 a.C., né? Então, eles vão acabar ficando nessa região aí por mais ou menos 200 anos. Vamos lá, a Acádia, que nem eu mostrei para vocês lá no mapa, ficava a região norte do Sumério, tá? Entre o grande líder que eles tiveram, a gente pode citar o Sargão o Grande, né? Por que a gente cita ele? Que ele foi o primeiro a conquistar a região da Mesopotâmia. É esse sujeitinho aqui, tá? A gente só tem apenas uma cabeça em bronze, né? Que é uma representação que fizeram aqui, né? Do que poderia ser a imagem de Sargão o Grande. Então, ele vai conquistar, gente, o território que está aqui no mapa. Dá para vocês observarem? Reino de Sargão. Ele praticamente vem conquistando da região aqui, desde o Golfo Pérsico até a região que a gente pode dizer aqui do Mediterrâneo, tá bom? Então, tudo isso daqui, Sargão, ele conquistou durante o seu reinado. Olha a Suméria aqui, ele dominou tudo, tá bom? A partir desse momento, quais são as características, né, dos acadianos? Eles são um povo guerreiro, eles saqueavam, escravizavam e cobravam muitos impostos dessas cidades que eles dominavam. Só que eles tinham uma característica que não era muito favorável. O que eles faziam? Eles dominavam essa região, só que eles acabavam entregando para os líderes locais. E eles exigiam o que desses líderes locais? Impostos. Só que, sempre quando esses líderes locais, eles conseguiam se organizar, eles se tornavam independentes do Império Acadiano. E aí, o que acabava ocorrendo? Aí lá ia novamente, né, os acadianos tentar reconquistar esses mesmos territórios que eles já tinham conquistado. Então, assim, era um império gigantesco, mas era um império totalmente estável porque eles sempre estavam retornando para reconquistar aquele território, tá bom? Então, por esse motivo que vai acabar aí, vamos dizer, sendo um reino bastante, vamos dizer assim, conflituoso. Ele era muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele também era um reino bastante fragilizado, tá bom? Claro que Sargão, primeiro, ele não vai viver para sempre, né, gente? Vai chegar um momento aí que ele vai morrer. E os próximos reis que assumirem, né, não vai ser com características assim que nem o Sargão o Grande ele tinha. Então, por esse motivo,
por conta de muitos reis fracos, o império ele vai acabar desaparecendo, que nem eu citei para vocês, por conta dessas lutas constante, né, dessa reconquista constante, né, isso daí vai acabar deixando muito desses reis aí enfraquecidos, tá bom? O que vai acontecer com o Império Acadiano, né? Por conta desses reis fracos, a gente vai começar a observar que o império ele simplesmente vai começar a desaparecer ao longo do tempo, tá? Até porque se a gente voltar aqui novamente ao mapa, esse mapa aqui. Até se a gente começar a observar, esse território aqui foi só o que o Sargão conquistou. Claro que outros reis conseguiram conquistar outros territórios, que nem a região da Síria, que nem a região do Elam, que nem a gente dá para observar aqui no mapa. Só que já imaginou? Toda vez que você conquistava um território, você ia conquistar outro, do nada aquele território voltava a se tornar independente. Vai chegar um momento que esses próprios reis eles vão estar observando o quê? Que eles estão só se desgastando, né? Militarmente, financeiramente, né? Lembrando que naquela época, gente, não existia carro, né? Que nem a gente conhece hoje. Imagine você fazer uma travessia de uma ponta a outra, quanto isso não demorava. Então, literalmente, né? O Império Acadiano vai acabar se enfraquecendo e vai acabar desaparecendo. Mas, professora, como é que vai ficar a região da Mesopotâmia, né? Com quem vai ficar? Quem vai ser os próximos a tomarem a região da Mesopotâmia, né? Quem vão ser os próximos líderes? Não se preocupem, porque no próximo vídeo aula eu vou estar falando para vocês sobre o Império Amorita e sobre o Império Assírio e os caldeus, tá bom? Então, por hoje é apenas isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me questionar, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!